Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre potência no gerador elétrico. Então nós já vimos em aulas anteriores que a potência elétrica nada mais é do que o produto entre a DDP ou diferença de potencial vezes a intensidade de corrente que atravessa o circuito. Já também temos que a potência elétrica é o produto da resistência vezes ao quadrado da intensidade de corrente que o atravessa. E nós vimos também que na última aula que o gerador, a sua função é converter energia não elétrica em elétrica. E durante essa conversão, percebemos que parte da energia se perde dentro do próprio gerador, seja na forma de calor ou seja na forma de ruído, e vice-versa. A partir disso, podemos enunciar a equação do gerador, que nada mais é do que a tensão elétrica produzida pelo gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a intensidade de corrente que o atravessa. Fazendo a correlação entre essas três equações, obtemos a seguinte. A tensão elétrica fornecida, o produto da tensão vezes a intensidade de corrente do gerador é igual à força eletromotriz vezes a intensidade de corrente no gerador, menos a resistência interna vezes o quadrado da intensidade de corrente. Percebam aqui, fazendo a relação, substituindo essas três equações, obtendo uma, nós podemos decompor a potência elétrica no gerador em três tipos. A primeira é chamada de potência útil, que é a que está nesse primeiro membro, que a potência útil nada mais é do que a tensão elétrica entre os terminais do gerador, U, vezes a intensidade de corrente que o atravessa. Temos a potência total do gerador. A potência total vai ser o produto da força eletromotriz, vezes a intensidade de corrente que atravessa o gerador. E nós temos a potência dissipada internamente, que é aquela potência que se perde, dentro do próprio gerador, que vai ser o produto da resistência interna do gerador vezes a intensidade, vezes o quadrado da intensidade de corrente. E podemos também dizer que a potência útil se dá pela diferença entre a potência total menos a potência dissipada. Então nós temos essas quatro fórmulas para trabalhar potência no gerador. Se divide em potência útil, potência total e potência dissipada internamente no gerador. Falando em potência, nós temos também o rendimento. Dá para também calcular o rendimento que esse gerador produz. O rendimento nada mais é do que o quociente entre a potência útil, que é a potência que o gerador entrega, dividido pela potência total do gerador. Percebam também que a potência útil vai ser o U, que é a tensão elétrica entre os terminais do gerador, vezes a intensidade de corrente que o atravessa. E a potência total do gerador vai ser a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente que o atravessa. Quando eu substituo o I dividido por I dividido por I dá 1. Então eu corto I por I e vai restar que o rendimento também pode ser calculado pela tensão elétrica entre os terminais dividido pela força eletromotriz. Percebam que quando formos fazer exemplo, sempre o valor do rendimento será um intervalo numérico entre 0 e 1, ou seja, vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Então pode vir representado entre 0 e 1, 0, alguma coisa, ou o resultado do rendimento desse gerador, quando a gente for calcular, pode vir em porcento, em percentagem. Mas isso nós vamos ver quando fizermos a aula de exemplos. Darei exemplos sobre esse tema. Pronto. Outro tópico muito importante para a gente estudar é a lei de Poulier. Na lei de Poulier, nós vamos trabalhar
com um circuito. Então imagina aí, nós temos aqui o circuito de uma bateria de carro ligada a um farol de um veículo, tá? Mas aí a gente só vai considerar aqui o circuitozinho entre os terminais, tem um ADDP. Vamos considerar que o farol seja um resistor externo, né? E vamos considerar que a bateria tem um resistor interno. Então, conforme o esquema, nós temos a força eletromotriz sendo gerada, polo negativo, esse filamento menor, polo positivo, filamento maior. Intensidade de corrente sempre no sentido convencional da corrente, que vai do polo positivo ao polo negativo. Nós temos os terminais B e A. Nós temos a resistência externa, que no caso é representado pelo farol, também representado pelos terminais B e A. Temos a intensidadezinha de corrente. Então essa é a representação do esquema do circuito a seguir. Então a partir disso, o que é que essa lei de Poulier trata? Então, o físico francês Claude Poulier verificou que a diferença de potencial entre os polos do gerador é a mesma que nos terminais do resistor. Então ele quis dizer que um potencial, a diferença de potencial entre os terminais do gerador, no caso aqui ó, os polos da bateria, quando ele verificava, media lá nos terminais do resistor, era a mesma. Então o que é que ele concluiu? Usando a fórmula, a equação do gerador, nós temos que a tensão elétrica nos terminais, aí eu tenho que é igual a força eletromotriz menos a resistência interna da bateria vezes a intensidade de corrente que eu atravesso, seria igual, aí nós temos também, nós já sabemos que a tensão elétrica pela lei de Ohm é igual ao produto da resistência, no caso é externa, né, que é o farol vezes a intensidade de corrente. Então podemos, como eu tenho ó, que a tensão elétrica nas duas equações é a mesma, podemos igualar essa expressão com essa expressão, ficando assim, ó. Então nós temos que a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente que eu atravesso o gerador é igual à resistência externa vezes a intensidade de corrente. Lembrando que a intensidade de corrente é a mesma em todo o circuito, é a mesma. Então, ó, nós podemos aqui passar o RI para o segundo membro, se está negativo nesse membro, passa positivo para o segundo. Como eu tenho R vezes I e R vezes I, eu posso colocar entre parênteses as resistências externas e internas e fora do parênteses a intensidade de corrente, ó, porque se eu fizer aqui, ó, I vezes R dá RI, I vezes Rzinho dá RI. Então, ó, agora eu posso isolar I, que é a intensidade de corrente, passando o Rzão mais Rzinho para o outro membro dividindo. Ó, ele está multiplicando com I nesse membro, passa dividido com a força eletromotriz. Ficando a equação geral assim, ó, intensidade de corrente é igual a força eletromotriz dividido pela soma da resistência externa mais a resistência interna do gerador. Essa é a lei de Poulier. Foi o que ele concluiu. Lembrando, ele concluiu que a diferença de potencial entre os polos do gerador é a mesma diferença de potencial entre os polos do resistor. Tá certo? Qual a conclusão importante que eu posso tirar a partir da lei de Poulier? Por essa fórmula, nós temos o que? A intensidade de corrente é diretamente proporcional à força eletromotriz, ou seja, quanto maior for a força eletromotriz, maior será a intensidade de corrente. E a soma das resistências é inversamente proporcional à intensidade de corrente, que dá uma característica importantíssima. Poulier percebeu que quanto maiores forem as resistências, menor será a corrente produzida, ou seja, quanto maior for a resistência, menor será a intensidade de corrente, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, maior resistência, menor fluxo de corrente. Característica importantíssima. Pronto, pessoal, nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, seguiremos fazendo exemplos desse tema.